Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais um webinar da Software. Meu nome é Luiz Fabiano, responsável pelo Bra Software Academy, que é a nossa área de capacitação, nossas trilhas de aprendizagens e também as nossas certificações técnicas. Eu quero aqui, em nome da Bra Software, dar as boas-vindas a todos. É sempre um prazer ter vocês com a gente aqui mais uma vez, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Eu sei, né, eu sempre comento isso, eu sei que vocês muitos já conhecem, mas fica aqui sempre o nosso convite para que vocês nos sigam em nossos canais digitais, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. É mais uma forma de vocês acompanharem como a Abrasoftware vem se posicionando aqui, junto com os nossos principais fabricantes de tecnologia e inovação. Então, sempre divulgamos novas lives, conteúdos importantes. Nesse mercado que é tão dinâmico, com tantas soluções, é sempre um prazer compartilhar com vocês todas essas novidades. Gosto também de deixar alguns recados aqui. Interajam com a gente, pessoal. O nosso chat já está à disposição. Fiquem super confortáveis em tirarem as dúvidas aqui, que ao final nós vamos abrir para compartilhar as dúvidas com vocês ao vivo. E também, pessoal, além do chat ficar à disposição, vale a pena vocês saberem que vamos gravar essa live e ao final vai ficar à disposição de vocês para que vocês também compartilhem com os times, né? Para quem não pôde participar, é mais uma forma também de a gente poder divulgar esse conteúdo. Bom, como eu comentei, sempre com os nossos principais fabricantes e parceiros de tecnologia, a Abrasoftware como um termômetro de tecnologia aqui do mercado. Vou aproveitar para compartilhar um pouco de alguns dados da Abrasoftware. Já são quase 40 anos de história, com muitos clientes atendidos, são mais de 280 colaboradores hoje no nosso ecossistema, que é espalhado por todo o Brasil. Gosto sempre de destacar alguns dos principais parceiros, né, assim como a Adobe, a Microsoft, Autodesk, Citrix, entre outros. A Abrasoftware sempre tem o desafio de se posicionar muito bem no mercado com esses fabricantes. Isso faz com que a gente sempre tenha, né, o desafio de nos mantermos lá em cima. Hoje somos, com esses fabricantes, entre os principais parceiros da América Latina, assim como a Microsoft, a Adobe. Então, para a gente é um desafio bem grande ao longo aqui desses 38 anos de história, que vocês fazem sempre parte também, né? Bom, hoje, como a gente viu na vinheta, vamos falar sobre um parceiro específico, que é a Adobe, trazendo uma solução bem interessante, importante. Eu sei que vocês, né, já ouviram falar até com outros nomes. Não vou trazer nenhum spoiler, não, porque eu já estou vendo ela aqui. A nossa velha e jovem conhecida, a Erika Dalbella, que é a nossa especialista em todo o leque de soluções Adobe aqui na Abrasoftware. Eriquinha, boa tarde, bem-vinda mais uma vez. Sei que você trouxe hoje um panorama interessante para compartilhar sobre o Adobe Express. Já tiveram outros nomes no passado e, bom, não vou dar o spoiler não. Passo aqui a palavra para você, ótimo conteúdo. E ao final eu volto para a gente dividir as perguntas, tá bom? Super obrigado, Eriquinha. Prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço aqui essa super introdução, Fabi. Obrigada aqui pela parceria. Quero agradecer aqui a todos, né, pelo tempo que vocês tiraram nessa tarde gelada de terça-feira, pelo menos aqui na região sudeste, a gente está com um friozinho bem razoável, viu? Mas vamos lá. Quem sou eu, né? Meu nome é Érica, eu faço parte aqui do time Adobe na Abrasoftware. O nosso nível de parceria com a Adobe, eu acho que é sempre legal comentar também, né? A gente é um parceiro Platinum da Adobe. A Adobe tem vários níveis de parceria e o Platinum é o nível mais alto, né? Ou seja, a gente consegue trazer diversos benefícios aqui para os nossos clientes. Eu trouxe um tema hoje, que é o Adobe Express, e eu trouxe o Adobe Express em um caso real, tá? Que é um caso real do qual eu já atuei bastante, então eu vou me encaixar aqui, me inserir nesse tema de Adobe Express hoje para contar para vocês um pouquinho de como essa ferramenta realmente revoluciona a forma de criar conteúdo, tá? Para quem não me conhece ainda, para quem, né, ainda não assistiu, está chegando aqui numa live Adobe Bra Software pela primeira vez, né? Eu sou a Érica, já estou aqui nesse time há mais de 5 anos, para mim é um prazer imenso. E eu comecei nas áreas ali, tanto de TI quanto de fotografia, né? Sou tecnóloga em informática, sou formada em fotografia também, faculdade de fotografia, atuei bastante nessa área.
atuei como designer em algumas agências de publicidade também, né? Comecei ali por causa do desenho. E a fotografia é algo que hoje em dia não é o meu foco principal, é algo mais para finais de semana, né? Uma coisa ou outra, para algum conhecido, não é o meu trabalho principal, mas é algo que eu gosto bastante de fazer, então sempre que eu posso, eu estou fotografando alguma coisa, seja um ensaio, né? Seja algum evento, eu gosto bastante da fotografia. Atuei muito tempo também como consultora, né, e instrutora de fotografia e tratamento de imagens, e foi desse trabalho que eu vim parar aqui na Bra Software, né, como consultora nas soluções Adobe, não só da parte criativa, mas também da parte documental. Então, se você ainda não conferiu, né, nenhuma outra live nossa, a gente também fala muito aqui de assinatura eletrônica, de PDF, documentação, a gente tem muitos conteúdos também super importantes sobre isso. Bom, e a Érica fotógrafa, né? Eu quero fazer um gancho aqui do Adobe Express com a Érica fotógrafa, quero trazer esse cenário aqui para vocês, tá? Eu sempre foquei mais na parte de fotografia, né? Tanto a parte de eventos, a parte de fotografar pessoas também, ensaios, né? Gestantes, retratos corporativos. Sempre gostei bastante de fazer essa área. Fotografia de arquitetura e hoje em dia eu faço muito paisagem, né? Então eu não consigo ficar sem a câmera se eu estou viajando, estou conhecendo um lugar novo. Adoro muito, gosto muito de fotografia de paisagens. E quais softwares que normalmente um fotógrafo profissional ou não, tá? Aqui acho que é bacana a gente deixar claro que hoje em dia com celular a gente consegue fazer de tudo, né? Inclusive capturar fotografias incríveis. Então, quais são as soluções Adobe que sempre estiveram no meu dia a dia, né? Seja ali com fotografia na maior parte do tempo ou não, né? O Lightroom, o Photoshop e o Adobe Express, né? Ah, mas o Adobe Express não é novo? Não, o Adobe Express não é novo. Ele teve grandes mudanças nos últimos meses, né? No último ano, ele teve uma totalmente. Adobe repaginou o Adobe Express, mas na verdade é uma ferramenta que já existia lá no passado como Adobe Spark. Então, é uma ferramenta que realmente evoluiu bastante. Então, para muitos fotógrafos, né, sejam freelancers ou até pessoas que gostam de fotografar não profissionalmente, muita coisa acaba sendo uma pessoa só, né? Só você. Então, você acaba tendo que capturar as fotos, fazer toda a organização, fazer os ajustes e fazer a publicação, né? E acaba sendo tudo ali uma pessoa só. Claro que a gente tem ali uma variedade, né, de trabalhos que pode ter alguém auxiliando também, mas eu quero mostrar justamente esse processo, como que a gente consegue fazer tudo isso, né, com essas três soluções: Lightroom, Photoshop e Adobe Express, tá? Bom, aqui alguns desafios, né, da vida de fotógrafa, da vida de quem não quer deixar do seu trabalho não ser visto, né? Acho que isso é uma coisa muito importante, né? Há muitos anos eu ouvi um ditado que é muito real, né? Quem não é visto não é lembrado. E eu gosto sempre de frisar isso, né? Porque realmente, se você está fazendo um trabalho bacana, o seu trabalho, o QI, né, que é o que indique, ele acaba sendo grande parte dos novos projetos, dos novos clientes, né? A indicação ela é muito importante e é realmente um marketing orgânico ali, né, que a gente consegue fazer. Então, qual que é um dos desafios de quem quer, né, trabalhar com foto, por exemplo, ou quem precisa ali divulgar o seu conteúdo também nas redes sociais? A falta de tempo, né, para montar esses posts, né, para pensar o que que eu vou postar hoje, né? Claro, não quero aqui tirar de lado o fator de todos os profissionais de mídias, né, que também são extremamente importantes, não quero deixar isso de lado, né, mas pensando aqui realmente você que precisa compartilhar o seu trabalho, não só de fotografia, mas o seu trabalho do dia a dia, né, poxa, eu estive num evento hoje, estive numa palestra, preciso compartilhar isso no meu LinkedIn, preciso compartilhar no meu Instagram, preciso divulgar o que eu fiz hoje, isso é muito importante, né.
Então, a gente precisa, primeiro, manter uma estética profissional, né? Eu não vou postar de qualquer jeito, tirar a foto aqui, papum, já foi para a rede. Não, né? A gente precisa ali aprimorar a foto. Muitas vezes a gente não consegue depender de terceiros, né, para fazer essa criação de conteúdo. Olha, tá aqui a foto do evento que eu fui, posta lá para mim. Não é bem assim, né? E daí, se a gente não mostra o que a gente está fazendo, né, a gente acaba perdendo a oportunidade de mostrar a nossa ação, o nosso trabalho no tempo certo, né? Porque hoje as redes elas têm muito isso, né? Tem as trends, né? Que são as tendências. Então, se hoje eu tenho uma tendência, eu tenho que falar dessa tendência hoje. Eu não posso deixar para falar dela amanhã, né? Então, esses são aqui alguns dos desafios de quem precisa produzir conteúdo sozinho. Bom, liberdade com o celular, né? Como eu falei, as câmeras, né, dos aparelhos celulares hoje em dia, elas estão incríveis, né? Elas estão realmente muito boas, mas para algumas coisas elas ainda não vão ter ali uma resolução, né, uma qualidade, ou até características, né? Por exemplo, eu gosto muito de algumas lentes específicas para fotografar que têm uma determinada profundidade de campo, então nem sempre eu vou viver só com o celular, né? Claro, os aplicativos estão no celular, mas a gente precisa também de outros recursos, né? Então, hoje, por exemplo, uma facilidade muito grande que eu encontrei eu consigo fotografar com a câmera, tiro o cartão de memória dela, uso um adaptadorzinho no meu celular e descarrego as fotos direto no Lightroom, tá? Existem muitas câmeras que têm também o Wi-Fi, que transferem as fotos, mas particularmente como eu fotografo em RAW, que é um arquivo bruto nativo da câmera, acaba sendo um arquivo mais pesado, eu já prefiro o cabo, porque eu tenho ali mais agilidade, mais rapidez, e o Wi-Fi da câmera normalmente também acaba a bateria dela muito rápido, então eu também não gosto, tá? Então, quando eu vou fazer alguma fotografia, se eu quero realmente agilidade, quais são os meus instrumentos de trabalho aqui? Câmera, as lentes que eu for utilizar, ou a lente, dependendo do que eu for fazer, às vezes uma lente só resolve. O celular com os aplicativos, o adaptador e dentro do celular, né, os recursos que a gente vai utilizar. Eu trouxe alguns processos em print, só para ter agilidade, mas eu vou abrir aqui tanto um pouquinho do Lightroom para vocês, quanto o Adobe Express, quanto o Photoshop também, tá? Então, não desistam, eu sei que é print de tela, mas é para a gente ter agilidade aqui e conseguir absorver mais informações ainda do que se eu fosse só mostrar na prática, tá? Então, vamos lá. O Lightroom. Eu consigo usar o Lightroom não só para importar as fotos da minha câmera, né, como eu comentei, mas se você não é um fotógrafo profissional, precisa capturar alguma imagem direto do celular, você pode usar a câmera do Lightroom. E isso é muito interessante, por quê? Porque ela extrai a sua foto, ela usa os mecanismos do Lightroom e não do seu celular, seja ele iPhone, Android, o que for, tá? Então, eu já fiz algumas comparações aqui, né? Peguei um arquivo do Lightroom, peguei o arquivo do celular mesmo, e eu sinto diferença, tá? E por quê? Porque o Lightroom ele vai capturar em DNG. DNG também é um negativo digital. Então ele traz um pouco mais de detalhe, um pouco mais de informação. Então, ao invés de capturar com a câmera do seu celular, você também pode capturar com a câmera do iPhone, desculpa, da câmera do Lightroom. E ela vai trazer algumas configurações, então você pode mexer em exposição, você pode mexer em balanço de branco, ISO, você pode ver o foco, e isso alguns modelos de celular não tem, né? Pelo menos aqui no iPhone que eu estou, eu não tenho ali como, na hora da câmera, ver aonde que está o foco, né? Se está no primeiro plano, se está no segundo. Então, particularmente, é um recurso que eu gosto bastante, tá? Caso você use a câmera fotográfica, aqui você pode importar as fotos, né? Ele traz aqui as imagens. O Lightroom ele vai ser fundamental para a gente fazer o quê? A organização das imagens, né? Então, se eu tenho duas fotos muito parecidas, eu consigo observá-las lado a lado,
né, para ver qual que o foco está melhor, então eu deleto a outra, eu consigo ir fazendo marcações, então eu coloco estrelinha, né, essa foto aqui é minha favorita, essa nem tanto. Então, com isso, no Lightroom eu já organizo, eu já crio o álbum, né, eu não deixo todas as minhas fotos jogadas, né, eu crio álbuns, até porque esses álbuns depois a gente consegue compartilhar, né, gerar um link dele e compartilhar com pessoas que não têm o Lightroom, né, para simplesmente ver as fotos. Depois, eu vou para a parte de ajustes, né? O que a gente ajusta no Lightroom? É bastante coisa, né? Mas eu vou ajustar principalmente a parte de iluminação, a parte das cores e, eventualmente, se necessário, perspectivas e ajustes locais, né? Então, por exemplo, aqui nessa imagem, eu mexi ali na perspectiva, então é um ajuste automático, né? Ou eu posso ajustar manualmente também, mas já ficou ali, né? O monumento ali, o edifício já ficou um pouquinho melhor. Depois a parte de luz, né? De iluminação, ou seja, eu consigo clarear o que é escuro, escurecer o que é claro, para ter ali um certo equilíbrio. Ajusto as cores também, né? Então aqui, por exemplo, eu tinha uma foto mais lavada, fui para uma foto com um pouco mais de cor. Ajustes finos, que são os ajustes locais, né? Ou seja, mas eu preciso clarear só um pouquinho aqui a parte do prédio, um pouquinho aqui a parte do barco, né? Para poder dar um pouco de destaque naquela informação. E daí a gente consegue, com uma foto, trazer mais vida, né? Trazer mais volume, cor, informação, né? Ou seja, uma parte que estava ali escura, porque ela está um pouquinho ali, né, contra a luz está vindo aqui da esquerda, então eu consigo, né, valorizar ali aquele edifício que eu estava fotografando, o barco e tudo mais ali da viagem, tá? Outra coisa que o Lightroom também é incrível é a parte dos presets. Acho que todo mundo já ouviu falar de preset, né? Então, o que são os presets? São pré-definições de configuração que a gente já deixa pronto, né? Tanto você pode criar o seu preset para que todas as imagens tenham ali uma característica de cor, né, da sua identidade visual, né? A gente vê, né, muitos casos, muitas empresas que têm ali os seus padrões de cor, né? Por exemplo, os bancos é muito comum isso, né? Um banco tem ali predominância da cor amarela, o outro tem a predominância da cor laranja, o outro da cor vermelha, roxa. Então você vê isso nas fotos, né? Então o preset ele pode ser muito útil para você aplicar a sua identidade nas suas imagens, tá? E, eventualmente, a gente pode levar imagens também para o Photoshop, né? E isso aqui eu estou falando, eu estou mostrando aqui um exemplo do celular, mas a gente pode usar o Photoshop. Para quem não sabe, ele está disponível até no navegador agora, eu vou mostrar para vocês. Então, eu consigo também, direto do Photoshop, por exemplo, aqui eu vou selecionar uma área, selecionar ali a parte, né, o laço, para tirar essa calçada que não combinou com a foto, e usar o preenchimento generativo dentro do Photoshop no celular para tirar ali os elementos. Então, também a gente ganha tempo, né? E é tudo integrado. Então, eu levei ali uma foto do Lightroom Mobile para o Photoshop direto do celular e lá ele já levou de volta para o Lightroom, né? Já trouxe a versão editada. Então, enquanto a primeira versão aqui com a calçada, ela é o formato RAW nativo da câmera, aqui embaixo agora eu vou ter um TIFF ou um PSD, dependendo da sua configuração, né? Mas esse é um exemplo, eu usei aqui o exemplo do preenchimento generativo, mas já fica o convite para vocês testarem o Photoshop no celular, que ele está realmente incrível. Alguns modelos de celular mais antigos vão usar o Photoshop Express, que é uma versão anterior, não vai ter exatamente todos os recursos, né? Igual ali a gente tem no novo Photoshop, que tem recursos muito similares ao do computador, né? Vai ter as camadinhas, ferramenta de seleção, enfim, tá bem completinho mesmo, tá? E aqui, por exemplo, eu troquei, né? Um eu só preenchi a grama, outro eu pedi ali a areia. Bom, e para o Adobe Express, né? Quando que a gente vai? E agora, o que eu faço no Adobe Express, né? Eu vou para o Adobe Express justamente para criar conteúdo, né? Para criar templates, né? Seja ali para qualquer rede social, né? Stories, para os Reels.
Eu posso personalizar as minhas fotos com a minha identidade visual, né? Então, exemplo, eu posso pedir para que todas as imagens minhas ou da minha empresa inteira saiam ali com o rodapé, com o logo, com a marca, né, da empresa. Criar ali a parte de carrossel, de vídeo, agendamento de publicações. Esse recurso eu vou mostrar também para vocês que esse recurso me faz ganhar um tempo absurdo, né, quando eu quero divulgar meu trabalho. Página web com portfólio, com comunicado, com orçamento. Outro recurso incrível do Adobe Express, ele te permite criar páginas web, né? Então, eu também usei por muito tempo essas páginas web como orçamentos, né? Então, fotografia de aniversário infantil. Eu tinha ali o padrão, né? Atualizava uma informação ou outra, né? Tinha ali os pacotes, né? O pacote das opções de fotolivro, enfim, né? Ou da parte de casamento, se ia ter um pré-casamento, então a página web ficava algo super personalizado, né, para cada cliente. Então aqui, para vocês conhecerem um pouquinho a interface dentro do celular, né, então eu consigo ali começar a partir de templates, né, o que são templates? São os modelos prontos, né, para você simplesmente começar de forma rápida. Então eu escolhi ali um template, né, que já tinha ali a forma, né, com uma frase, com a imagem, um vídeo no fundo, e daí eu substituo, né, então aqui no caso eu substituí o vídeo pela minha foto, né, então carreguei aqui a minha foto, exportei ela como um MP4, né, como um vídeo, e daí eu já consigo compartilhar direto para o WhatsApp para alguém, ou no Instagram, né, que é o que a gente usa bastante aqui no Brasil, ou só gerar um link, né, coloco online, mando o link para alguém. Posso convidar alguém para editar comigo, né, para ser um co-criador desse conteúdo, colocar na agenda, né, para publicar. Então aqui, por exemplo, eu escolhi, né, o agendamento, né? Aí eu preciso escolher para quais canais que eu vou compartilhar. Então, aqui no caso, eu tenho ali conectado o meu Facebook, 2 páginas de Instagram e o meu LinkedIn. E tem várias páginas que você pode conectar, né? Até mais de um do Instagram, por exemplo. Aí eu escolhi Instagram, né? Ele pergunta, mas o quê? Né? Publicação? É Reels? É Stories? Né? Coloco o texto. Aí eu posso tanto publicar agora, ou fazer o agendamento, ou deixar como um rascunho, né? A gente tem várias opções. Dá também para você colocar o primeiro comentário, o texto alternativo. Eu vou mostrar na prática aqui a parte de agendamento, tá? Personalização de identidade visual, né? Ou seja, eu tenho ali um logo, né? Então eu tenho o meu logo, Érica Dalbello, eu tenho o logo Boa Vista Fotografia, que é a parte ali de fotos. Então são duas identidades distintas, são duas identidades diferentes. Então, com o Adobe Express, se a sua empresa tiver, né, for um grupo, tiver mais de uma identidade, você pode deixar essas identidades salvas, né? Então, por exemplo, aqui na Brasoftware, nós temos o logo principal Brasoftware, né, que tem o tom aqui de vermelho com vinho. Nós temos esse logo aqui do Academy, né, que é justamente essa área de capacitação, né, aqui da Brasoftware, que já tem um outro símbolo, um outro ícone, tem o Academy escrito aqui embaixo. Nós temos a Brasoftware Serviços, que é um outro tom de cor também, né? Então eu posso ter uma biblioteca ou com todos os logos, né, todas as identidades, ou um para cada, né, então todas as cores do Brasoftware Academy, todas as cores da Brasoftware Cloud, né, então eu consigo ter toda essa identidade para, na hora de trabalhar de qualquer projeto, eu encontrar essa informação, tá? Então, dentro do Express nós temos as marcas, mas dentro do Illustrator, do Photoshop, do InDesign, do Premiere, a gente tem também as bibliotecas, né? Então, as marcas, elas ficam dentro das bibliotecas, tá? Então, dessa forma, eu não preciso ter que ficar pedindo, né? Então, aqui, por exemplo, o JP do nosso marketing. Não preciso falar, JP, me manda o logo da Software Serviços, né? Ele já compartilhou uma vez, já está na biblioteca, eu não preciso mais ficar pedindo, né? Então,
a gente já consegue deixar tudo isso num lugar só, se alguém pedir, já está ali a biblioteca, fica muito fácil, né, de encontrar. Então, aqui nesse outro exemplo, eu procurei ali, né, um template, aí o template você tem vários filtros, né, para encontrar, eu procurei ali, convite palestra, né, aí ele trouxe ali algumas informações, escolhi o primeiro, né, falei, esse aqui tá bacana, né, tem informação aqui, convite, o título, um slogan, né, qual que é a data, qual que é o lugar, uma foto para personalizar. Legal, gostei desse modelo, vou utilizar ele. Aí eu começo substituindo a foto, né? Então, clico na foto, vai ter um botãozinho de substituir, vou lá e carrego a minha foto. Eu posso pegar a foto do meu dispositivo, das minhas bibliotecas. Aqui, no caso, eu fui na biblioteca, que eu tenho todas as opções de foto que eu utilizo, né? Então, eu tenho aqui algumas fotos um pouco mais séria, né? Para a parte ali de conteúdo de documentação, por exemplo. Tem algumas mais para o lado criativo, né? Então eu consigo escolher ali a foto. Ok, escolhi essa foto. Essa foto está recortada? Não, não está recortada ainda, né? Dentro aqui do Express, a gente já tem uma ação rápida de remover fundo, que é incrível, tá? Claro, o melhor caminho para recortar fotos ainda é o Photoshop. Se alguém ainda não testou o recorte dentro do Photoshop Beta, eu recomendo que teste, porque tá incrível. A Adobe deu um salto de qualidade muito grande no Photoshop Beta. Recomendo que vocês testem. Claro que versão beta não é para usar no dia a dia, porque versão beta pode fechar, pode não trazer o resultado, né, efetivo, mas se tem ali uma imagem que está, né, complicada de recortar, instala o Photoshop Beta e testa, que tá incrível, tá? Mas enfim, para grande parte das imagens, principalmente pensando aqui, no caso, esse convite de uma palestra, que vai ser só para rede social, eu não vou imprimir, né? E o recorte já ficou incrível, né? Já ficou um recorte muito bom, porque estava ali com fundo mais neutro. Então, nesse caso aqui já foi suficiente, não precisei, né, ir para o Photoshop. Aí eu faço as alterações dos textos, né? Vou ali alterando, Adobe Lightroom, né? Descubra como dar luz às suas fotos. Aí eu tenho ali os temas de cores que eu já posso ir trabalhando também. O tema de cor é interessante porque ele já vai substituindo a arte inteira, né? Ele já não vai substituir um objeto por objeto, né? Ele já atribui na arte inteira ali as cores, aí eu consigo trabalhar também, essa imagem de fundo, eu quero escurecer um pouquinho, né? E com isso eu consegui ali fazer o convite bem rapidamente, né? Porque é isso que a gente está vivendo no dia a dia, né? Eu tenho uma informação, preciso gerar ali essa informação com muita agilidade, tá? Ok, prometi que ia ser rápida, e agora a gente vai um pouquinho aqui para o Adobe Express, tá? Bom, antes de ir para o Adobe Express, eu já deixei aberto aqui no meu navegador o Lightroom Web, tá? lightroom.adobe.com. Simples assim, só logar na sua Creative Cloud que você vai conseguir acessar. Só lembrando, nós temos. Deixa eu abrir aqui o meu gerenciador da Creative Cloud, que está na outra tela, vou trazer aqui para vocês. Nós temos dois Lightrooms, tá? O Lightroom surgiu, já tem ali algum tempinho, né? Deixa eu trazer aqui o gerenciador. Então, eu vou aqui em foto. Nós temos o Lightroom Classic e o Lightroom, só Lightroom, tá? O Lightroom Classic, ele é o original, ele é o primeiro, né, que chegou ali 2008, eu acredito, não me lembro. Então, o Lightroom ele veio para revolucionar a forma de trabalhar com as fotos, para organizar suas imagens, para tratar suas imagens de forma não destrutiva, né? Ele veio e revolucionou realmente a forma de trabalhar com imagens. Alguns anos depois, a Adobe viu que a gente também precisava de um recurso mobile, né?
E o Classic, ele é exclusivo para o desktop, eu preciso estar ali, né, trabalhando no desktop. Eu ainda uso bastante, né, eu tenho ali os meus catálogos criados, seja para clientes, seja para fotos pessoais, né, que normalmente eu organizo por ano, mas o novo Lightroom, né, então o Classic, por exemplo, ele está na versão 14.4, o Lightroom está na 8.4, né, existe aí uns 6 anos, talvez, de diferença. Esse novo Lightroom, ele é multiplataforma. O que isso significa? Que eu posso instalar ele no computador, no meu desktop, Windows ou Mac, que eu posso utilizar ele no meu celular, no tablet, ou no navegador, né? Claro que eu sempre vou ter mais recursos no desktop, o Classic também tem alguns recursos a mais, mas para ter ali os principais ajustes de organização de foto, de ajuste de cor, de luz, de perspectiva e de remover elementos também, a gente tem aqui o Lightroom, que ele proporciona você acessar suas imagens de qualquer lugar, inclusive, né? Eu particularmente gosto muito disso, ou seja, o Classic, nesse computador que eu estou agora, eu não tenho nenhum catálogo de tanto particular quanto de clientes, né? Esse computador aqui eu não tenho. Mas as minhas imagens do Lightroom eu consigo acessar de qualquer computador, é só logar com a minha conta Adobe, tá? Então fica aqui essa diferença dos dois. Vamos lá, eu vou então aqui acessar o meu Lightroom no navegador, né? A gente tem aqui como adicionar novas fotos, tem aqui toda a parte de aprendizado da Adobe, que é incrível, de comunidade, tem aqui as suas fotos e os álbuns que você pode criar. Para essa conta aqui, é uma conta que eu não tinha nenhuma foto, então eu adicionei algumas, tá? Eu vou começar aqui pela foto que eu mostrei para vocês de Buenos Aires, esses ajustes que eu mostrei no print, quero mostrar aqui, fazer junto com vocês, tá? Então, aqui do lado direito, a gente tem algumas ferramentas, tá? Então, eu posso aqui fazer algumas ações rápidas, Quick Actions. Esse é um recurso novo, mas também muito interessante. Então, eu já consigo aqui encontrar presets, remover pessoas, já consigo fazer algumas ações aqui interessantes. Aqui logo abaixo eu tenho presets, né? Então a gente tem uma série de presets, os adaptativos que eu gosto bastante. Então, por exemplo, aqui, adaptativo céu, eu vou escolher aqui esse Blue Drama, né? Seria um céu azul dramático, né? Ele aplica aqui esse ajuste focado no céu. Olha só que interessante. Vou clicar no olhinho aqui para ver o antes e depois. Já deixou o céu bem mais impactante para mim, né? Então, os presets são uma forma de você atuar rápido, fácil, né? Eu gosto muito disso. Mas, se você também é do tipo de pessoa, não, mas eu quero ter o controle de tudo, né? É sempre interessante a gente entender, conhecer os controles que existem para aplicar os presets e depois ajustar ali, né? Porque nem todo preset vai servir 100% para todas as imagens, tá? Então, por exemplo, eu gostei muito do céu desse preset, mas o prédio aqui, o barco, ainda estão um pouco escuros para mim. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso clarear tudo que é sombra. Então, eu venho aqui no slider de shadows, né, de sombras, e vou ampliar um pouquinho, vou clarear um pouco, né? Então, mais uma vez, a gente vê o antes e depois, valorizei o céu e trouxe aqui informação. Mesma coisa, eu ainda poderia até escurecer um pouquinho mais o céu aqui, se eu quiser trazer, né, as altas luzes aqui para baixo, mas aqui eu acho que seria só um pouquinho. Posso trabalhar um pouco também o contraste, se for o caso, né, aumentar, diminuir o contraste, enfim, a gente tem aqui uma série de possibilidades. Então, aqui eu tenho os ajustes de iluminação, luzes, logo abaixo os ajustes de cor, né, então posso trabalhar aqui na temperatura da foto, né, posso deixar um pouquinho aqui mais quente, aumentar um pouquinho aqui a vibrância, né, que é o vibrance aqui, que seria uma saturação um pouco mais sutil, né? E também, vendo antes e depois, eu adoro ver antes e depois, né? Olha como valoriza aqui a imagem, tá?
Vou minimizar aqui as opções de cor. Aqui em efeitos, a gente tem alguns recursos para dar uma ênfase na textura, né? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Então, eu quero dar uma ênfase no volume, na textura. Tenho aqui a ferramenta de textura. Tenho a ferramenta do Clarity, que ele também realça ali o contraste das extremidades, né? Também é uma ferramenta bastante interessante. Tem que tomar muito cuidado para não trabalhar essa ferramenta com pele, porque ela pode realçar a imperfeição de pele. Agora, para paisagem, para cenas urbanas, ele fica bastante interessante, tá? Vou minimizar aqui o Effects, tem aqui a opção de Lens Blur, que é desfocar a lente, o fundo, né? Em detalhe, eu consigo também trabalhar a nitidez. Então, aqui, por exemplo, deixa eu pegar o Alt aqui, eu consigo também visualizar, né? Tirar aqui um pouquinho a redução de ruído da imagem, aumentar um pouquinho a nitidez, deixa eu ampliar aqui, né? A máscara, aperta o Alt enquanto movimenta aqui a máscara, né? Para você visualizar. Peraí, acho que eu estou apertando a tecla errada. Aí ele aparece um pouquinho aqui a máscara da nitidez, né? Então, a nitidez também é algo bem bacana de trabalhar, né? Então, o olhinho aqui, quando a gente vê o antes e depois, já realçou bastante ali a informação. Ok, aqui a parte ótica, né? Então, eu consigo tanto remover a aberração cromática, deixa eu ver, eu não sei se na tela vocês vão conseguir ver, mas o que é aberração cromática, né? É um defeito das lentes, que muitas vezes nas extremidades pode trazer aqueles halos, né, verde e roxo. Então, aqui a gente consegue remover a aberração cromática também. Eu não sei se vai dar para ver, mas aqui no barco tinha bastante e ele removeu bem, tá? E aqui, correções de lente, né? Então, ele reconhece aqui qual que foi a lente que eu usei nessa foto na época, né? Então, foi uma lente 1855, aquela lente do kit, né? Bem prática para viajar, bem leve, e daí eu consigo fazer aqui os ajustes, né? Seja de distorção, se eu quiser um pouco mais, um pouco menos, né? Consigo aqui fazer esse ajuste. Também tirar aqui a vinheta, né? Que muitas lentes também acabam causando. E para finalizar, no caso dessa foto, a gente tem aqui alguns ajustes locais, né? Então tem essa opçãozinha aqui de máscara. Vou pegar aqui a máscara, ele já mostra, ele já criou uma máscara do céu, então o que o preset que eu apliquei ali, o Blue Drama, né, o drama azul, o que ele fez? Ele já criou uma máscara automática filtrando o céu, ó, máscara perfeitinha. Mas eu quero uma nova, né, eu vou clicar aqui para adicionar uma nova máscara. Aí eu tenho várias opções, né, eu posso escolher um assunto, um fundo, céu, uma paisagem, objetos, tem vários tipos de máscara que a gente pode fazer, tá? Eu não vou detalhar tudo aqui hoje, hoje eu quero focar um pouco mais até no Express, mas eu gosto muito de fazer a máscara manualmente aqui com o pincel, e eu consigo passar na região que eu quero. Então, por exemplo, vou diminuir um pouquinho aqui o pincel. Não sei porque o meu teclado parou. Deixa eu ver aqui. Então, vou criar aqui a máscara. E o que eu quero fazer na máscara? Eu quero aumentar um pouquinho a exposição. Eu adicionei no mesmo aqui. Deixa eu só tirar aqui. Deletar aqui o pincel. Eu adicionei aqui nesse Add, eu adiciono na mesma máscara. Eu vou criar uma nova máscara agora. Então, criar uma nova, pincel. Aqui eu consigo trabalhar o tamanho dele. Então, eu vou passar esse novo pincel aqui um pouquinho no barco e um pouquinho no prédio. E agora sim vou aumentar um pouquinho a exposição. Eu vou aumentar bastante só para vocês verem, então, aonde que a máscara está agindo, tá? Claro que esses ajustes com máscara, eles sempre são sutis, né? A gente sempre vai trabalhar ali áreas, né, menores e tudo mais, tá? Ok, então passei aqui a máscara na região que eu queria, trabalhei um pouquinho a exposição, né? Então, olha só, né, o ajuste. Essa era a foto original, né? E essa é a nova foto. Então, agora sim eu consigo compartilhar,
né? Eu posso aqui virem nesse botãozinho, gerar um link dela para compartilhar um link, posso colocar um álbum compartilhado, posso exportar um JPEG, posso exportar o arquivo original, posso mandar para o Photoshop para continuar a fazer mais alguma coisa. Então, essa integração aqui é muito bacana, né? E quando a gente vem aqui em versões, né? Eu posso aqui criar uma nova versão, né? Coloco um nome, vou pôr aqui live. Eu acho que o meu teclado parou. Live. Que hora para acabar a bateria do teclado, mas tudo bem. Deixa eu pôr para cá. Criar. Criei aqui essa nova versão, né? Então, essas versões são como ali steps, né? Fases da edição que você fez, porque às vezes, né? Hoje eu não tô muito inspirada, fiz um ajuste, não sei se ficou bom, né? Posso voltar amanhã, voltar para o original e fazer outro ajuste, né? A gente nunca vai fazer o mesmo ajuste sempre. Então, você pode ter aqui as várias versões. E o interessante é que aqui eu não estou duplicando o arquivo, então eu não estou consumindo peso de arquivo para ter aqui diversas versões. Ok, vou fechar aqui essa foto, perceba que eu não preciso ficar salvando, né? Eu só exporto, se eu quiser, uma versão JPEG, mas tudo é feito já instantâneo, tá? Agora eu quero mostrar um recurso, talvez ele demore um pouquinho, mas aqui nessa foto, a gente tinha pessoas, deixa eu voltar lá no original aqui. Aqui, essa é a original, né? Então, é uma panorâmica que eu criei e tem pessoas, né? Deixa eu aplicar um cortezinho aqui só para tirar o excesso, né, da panorâmica que eu juntei. Esse aqui é lá em Itu, no Parque Maída, um lugar muito bonito. E daí eu queria tirar essas pessoas, né? Então, aqui a gente tem também a parte de máscaras, né? Aliás, desculpa, aqui em cima da parte de máscaras eu tenho esse ícone de borrachinha, Remove, né? E ele vai aqui, né? Eu posso tanto passar pontualmente, quanto eu também consigo aqui em Distraction Removal escolher o que eu quero tirar, que no caso aqui de pessoas, tá? Então aqui ele vai detectar, ele vai localizar e ele já faz a seleção, tá? Aqui eu posso, de repente, né, olha, aqui eu acho que não é, né, então eu vou só deletar esse, que aqui era uma árvore, deixa eu ver se aqui era uma pessoa, aqui também não era. Então, às vezes ele seleciona um pouco a mais, não, aqui tinha sim, mas o principal aqui que são esses, deixa eu ver aqui também, ok, aqui não, deixa eu tirar esse, vou deixar só os dois principais aqui e esse terceiro. E daí eu peço para remover. Então, aqui, o que o Lightroom está fazendo? Ele está removendo essas pessoas que ele detectou com inteligência artificial, tá? Preenchendo ali a foto para mim, né? Então, isso é muito bacana. Claro, isso aqui requer um processamento, né? Porque a foto está na nuvem, vai fazer ali aquele upload, vai analisar o conteúdo, vai olhar todo o banco, né, de acervo de base de referência para usar a inteligência artificial. Até eu vou aproveitar aqui enquanto ele processa para já fazer um convite. Eu vou deixar mais informações no final, mas teremos ainda esse mês uma live para falar do Firefly, tá? Para falar somente de Adobe Firefly e qual que é a sua principal vantagem competitiva perante a outras ferramentas, né? Que é justamente a questão aqui da segurança comercial na hora de criar algum conteúdo, na hora de usar a ferramenta, tá? Tomar uma aguinha. Deixa eu ver se a gente tem alguma pergunta por enquanto ele carrega aqui. Eu acho que ainda não, né? Então, fiquem à vontade, mandem perguntas, tá? Se vocês estiverem aqui no chat que a gente responde. Então, ele tirou aqui as pessoas, aqui ele acabou criando uma árvore no lugar, mas tudo bem. Né? Aqui também tirou, aqui atrás também. Né? Então, isso que é bacana. Eu posso fazer isso direto do Lightroom, ou eu posso fazer isso direto do Photoshop, né? Então, deixa eu voltar aqui, por exemplo, para a foto aqui da Amora, né? Não sei se eu vou fazer aqui no Lightroom, acho que eu vou fazer no Photoshop, porque ele está com aprimoramento já com a versão do modelo 4,
né? Então, aqui, eu simplesmente clico aqui no botãozinho de Share, e ele tem a opção Expand em Photoshop. O Expand, ele vai direto para a ferramenta para eu aumentar a minha área útil, mas eu posso fazer outras coisas, né? Ah, não, eu não quero usar o Expand, não tem problema. Então, aqui, ele carregou o Photoshop Web, né? Falei que eu queria mostrar para vocês. Não vou usar a ferramenta de crop, vou dar aqui um cancelar, mas eu vou selecionar aqui essa área que eu não quero, que é a calçada. Fazer aqui a seleçãozinha. E agora eu vou preencher. Vou preencher com o quê? Vou preencher, deixa eu aumentar só um pouquinho aqui. No caso aqui, eu quero que ele só complemente, então eu não vou digitar nada, né? Eu vou clicar aqui em preencher, né? Gerar, e ele vai gerar agora uma nova camada com a ferramenta de preenchimento generativo e vai trazer aqui o resultado para mim. Só lembrando também, eu estou compartilhando a tela, estou compartilhando a webcam, né? Então a minha conexão aqui talvez não seja tão rápido, mas olhem que interessante, eu estou no navegador, eu não estou no Photoshop da máquina, né? E, no meu ponto de vista, eu que uso o Photoshop já há 18 anos, isso é uma evolução muito grande, né? Eu consigo ver aqui as outras opções, né? Então, tenho aqui a segunda, tenho a terceira, cada vez ele vai gerar um novo resultado, mas olha que legal, né? Eu tenho aqui iluminação, eu tenho aqui a graminha, que até subiu um pouquinho aqui a parte da pata, né? Então, cada vez ele vai gerar, e se eu quiser novas opções, clico em Generate novamente, ele vai trazer mais 3 opções para mim, né? E vai complementando. Se eu quiser outra coisa, eu digito aqui no prompt, né? Eu quero areia, posso digitar aqui send, por exemplo, né? Para ele trazer, tá? Então, queria mostrar um pouquinho, né, para vocês aqui conhecerem que a gente consegue usar também direto do navegador. Claro, a internet precisa ser uma boa conexão, tá? Preciso estar com uma boa conexão. Mas, enfim, hoje em dia isso acaba não sendo muito problema, até do celular, né? Eu já fiz demonstração que eu estava roteando o celular e funcionou perfeitamente, tá? Ok, então vamos lá. E no Express, né? Quando que a gente vai para o Adobe Express? Deixa eu salvar aqui, né? Então, gostei desse ajuste. Send to Lightroom. Então, agora ele ajusta a foto para mim, né? Do Photoshop e já manda, né? Então, ó, já mandei, sua foto já está no Lightroom, né? Então, posso fechar aqui o Photoshop Web, volto aqui para o Lightroom e ele já vai estar aqui em todas as fotos. Já vai carregar aqui daqui a pouquinho, provavelmente, tá? Um delayzinho, deixa eu atualizar aqui. Mas ele já volta a foto editada direto para o Lightroom. Esqueci que meu teclado parou. Deixa eu usar o teclado aqui do notebook. Pronto, já atualizou. Então, ó, a foto original em RAW. Se eu for para o lado, agora a gente tem aqui a nova foto, né, que está em PSD. Não, aqui está em JPEG. Essa daqui não estava em RAW, então ele trouxe um JPEG também, tá? Legal, agora a foto está aqui no Lightroom. Bom, eu quero fazer então um projeto agora no Express para compartilhar essa foto, né? Então, eu estou aqui dentro do Express. O meu Express está em inglês porque nós temos alguns recursos novos que, por enquanto, só estão disponíveis no Express em inglês, tá? Mas não tem problema, deixa eu mudar aqui. Configurações, idioma. Deixa eu voltar aqui para o português, o formato de data também. Então, bem rapidinho, ó, bem simples, né? Ele só dá um atualizar aqui e já volta, tá? Mas vamos lá, depois eu vou comentar esses recursos novos. Ok, então aqui nessa página inicial, ele vai trazer várias opções, né? Criar com o seu conteúdo, você carrega o seu conteúdo no computador, gerar com IA, o Firefly está aqui presente, ações rápidas, procurar modelos. Eu gosto aqui da opção de procurar modelos, né? Então aqui em modelos, a gente também tem uma série aqui de filtros, né? Para quem usa o Express, que já tem a Creative Cloud, você tem acesso a modelos premium.
Se você não tem licença nem de Express, nem de Creative Cloud, você pode usar os modelos gratuitos também, né? A ferramenta está disponível de forma gratuita, mas com recursos premium para quem já tem licença, tá? A saída, o tamanho, né? Como que você vai fazer, né? Eu tenho uma série aqui de possibilidades. Então, por exemplo, eu vou procurar aqui modelos, vou colocar convite de aniversário. Aí eu posso buscar aqui o tema de cachorro. Então, ele vai trazer aqui alguns temas e você pode escolher ali, né, o modelo que achar que tem mais a ver com o que você vai utilizar. Então, olha que bacana. Legal, gostei desse daqui, né? Aqui no filtro também a gente tem várias opções, região, né? Eu gosto de deixar aqui o global porque ele traz uma característica mais ampla. A região vale a pena você deixar só Brasil, se você já quer um texto pronto, né? Já quero aqui escrito Feliz Aniversário, aí vale a pena, tá? Eu gostei dessa, deixa eu ver aqui. Então, ó, dá para ir passando, dá para ficar escolhendo aqui um tempão. Deixa eu mudar para esse primeiro aqui. Não é bem um convite de aniversário, mas é um convite para um evento, né? Deixa eu colocar, então, vou nesse mesmo. Personalizar modelo. E daí eu vou conseguir fazer a alteração de cada elemento, né? Ele vai carregar aqui, carrega em camadinhas, então você pode editar elemento por elemento também, né? Isso é muito bacana. Os textos, né? Tá tudo organizadinho aqui pra gente, isso facilita muito. Ok, vou pegar a foto aqui do doguinho, tem duas fotos, eu vou tirar uma delas, vou escolher aqui a outra, vou pegar substituir, e eu vou substituir de onde, né? Eu posso substituir aqui, né, por fotos, bibliotecas, né? Tem várias formas de fazer a substituição. Vou pegar aqui em fotos, posso carregar também as minhas fotos do Lightroom, deixa eu pegar aqui, seus itens, Lightroom Fotos, então eu já consigo, né, localizar aqui as imagens do Lightroom também. Então, ó, já está recente aqui a foto que a gente acabou de criar, e eu já consigo trazer aqui. Acabei não substituindo, mas não tem problema, né? Então, deleto aqui a outra foto, vou inserir a foto que eu quero trabalhar, né? Vou trabalhar aqui nessa foto, posso aplicar uma máscara nela, posso recortar, né? Então, aqui, por exemplo, remover fundo, né? Ah, Érica, você ajustou a grama para depois recortar o fundo? Acontece, às vezes acontece. Então, mas no caso aqui, não. Eu prefiro a foto com a grama mesmo, no caso. Deixa eu dar um desfazer aqui. Deixa eu voltar aqui. Joia. Então, eu quero agora, mas não quero esse formato da foto, quero aplicar uma máscara nela, né? Eu posso aqui dar 2 cliques na imagem e ele vai trazer aqui algumas opções de máscara para mim, né? Então, eu quero transformar essa foto, paisagem, num formato quadrado, num formato redondo, né? Tem várias opções aqui, então eu vou pôr aqui esse formatinho redondo, achei bacana, posso redimensionar, né? Trazer aqui a dimensão da foto, ok, posso trazer para cá. Mas aqui eu quero o texto aqui por cima, né? Eu posso trabalhar aqui a ordem das camadas. Então, eu vou trazer aqui para baixo para que esse texto aqui fique por cima, né? Então, eu vou deixar aqui, alterar o texto. E vou pôr, por exemplo, o Instagram da Amora. Amora Sotali. Né? E consigo ir alterando todos os outros textos, né? Então, aqui, por exemplo, vou pôr convite. Aqui eu vou tirar esse outro texto, walking, e eu vou dar um enter aqui nesse texto do convite e vou escrever aniversário. Só que aí o que vai acontecer, né? Aqui. Deixa eu ver. Aqui. Aniversário. 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 Só que aí o que vai acontecer, né? Aqui.
não está teclado configurado, não tem problema. O texto, a gente tem várias opções de configuração, né? Eu gosto muito aqui desse texto dinâmico, que daí ele deixa já um tamanho automático na hora que eu vou criar, né? Então, ele vai deixar aqui as duas palavras na mesma largura, né? Então, ele muda o tamanho automaticamente aqui, convite e aniversário, tá? Ok. E aí eu consigo ir alterando todos os outros elementos, né? Consigo trocar ali cada elemento. Uma coisa muito bacana, claro, eu não vou ficar editando tudo aqui para ganhar tempo, mas a gente pode também, como que eu vou dar saída nesse convite, né? Eu posso fazer o download dele, aqui um PNG, um JPEG, até um PDF, se você quiser. Ah, eu quero continuar meu projeto agora no InDesign, eu quero continuar no Illustrator. Você pode exportar um PDF, que ele vai exportar ali as camadinhas, né? Mas a gente consegue também fazer algumas coisas. Então, por exemplo, tá, esse convite eu vou imprimir, mas eu quero uma opção para stories do Instagram também. Eu venho aqui em redimensionar e eu escolho aqui, né, para onde que eu quero mandar. Então, redes sociais e anúncios, vou selecionar aqui story do Instagram e quadrado do Instagram. Então, ele vai duplicar e redimensionar. Faltou só colocar a última imagem ali, o fundo, a última, esse fundo, colocar ele como, cadê? Definir como plano de fundo, tá? Se a gente define ele como um plano de fundo, aqui é uma imagem, mas eu consigo, por exemplo, deixa eu colocar aqui, cor de fundo, né? Aí eu escolho essa cor e pronto, né? Ficariam todas as páginas iguaizinhas, né? Ali nas outras páginas. Então, deixa eu passar para cá. Mesma coisa aqui, cor de fundo. Aqui a gente faz normalmente antes de duplicar, tá? E daí faço alguns ajustezinhos só, então esse aqui eu vou levar um pouco mais para cima, mas a grande vantagem é eu consigo ver, né, trabalho em uma página primeiro e depois crio a variação das outras, né, para as outras redes. Ok. E agora, o que mais que eu posso fazer, né? Eu tenho aqui esse botãozinho compartilhamento, aonde a gente pode compartilhar com alguém que vai editar com você simultaneamente, né? Trabalho em equipe. Então, eu vou ter ali 10 páginas, eu vou ter uma pessoa trabalhando nas 5 primeiras páginas, outra pessoa trabalhando da página 6 a 10, por exemplo, ou uma pessoa fica responsável em atualizar os textos, a outra fica responsável em atualizar as imagens, né? Então, com isso, você consegue até aprimorar a sua criação, né? E daí eu tenho várias opções de saída, né? Só gerar um link, né? Link somente exibição. Então, posso colocar uma senha, né? Qual que é a página, criar o link, ele gera esse link e eu compartilho com quem eu quiser, só para ver essa arte em formato de link, tá? Ou a gente pode também criar um modelo para que as outras pessoas do time também utilizem, salvar aqui em diversos formatos, né? Aqui já salvar em diversos outras integrações, né? No seu OneDrive, por exemplo. Se for em vídeo, já posso mandar direto para o Vimeo também. Isso é muito bacana. Ou também aqui, redes sociais, agendar publicação, né? Falei que eu ia mostrar isso. Quero mostrar esse recurso porque ele realmente é muito útil, tá? E o que é bacana? Eu tenho ali 3 formatos, né? 3 versões. Eu tenho a versão Stories, Feed e a outra ali que está mais para um folder que pode até ser impresso. Aqui a gente tem aonde a gente vai conectar, né? O meu aqui eu já tenho, né, conectado o meu Facebook, o meu Instagram. Ele desconectou, eu tenho que reconectar. Mas aqui a gente reconecta e eu já consigo fazer o agendamento, né? Então, deixa eu ver se eu consigo reconectar rapidinho aqui. Deixa eu ver o que ele vai pedir aqui para mim. Porque, na verdade, ele já estava, ele só vai reconectar. Ok.
É bem rápido aqui de fazer a conexão, né? Legal. Pronto, aqui já reconectou. Então, você tem várias redes, né? O TikTok, principalmente, que está bastante em alta, o Pinterest. Eu uso mais aqui LinkedIn e Instagram mesmo, tá? Aí teria que fazer as outras conexões. Eu vou deixar só o Instagram aqui, só para ser mais rápido. Então, aqui ele vai aparecer todas as suas conexões e onde você quer compartilhar. Então, aqui eu vou escolher, por exemplo, o Instagram, né? Poderia já escolher vários de uma vez. Aqui eu escolho se eu quero publicação, Reels ou Stories. Aqui eu selecionei o formato 16:9, então esse aqui eu vou colocar no Story. Posso fazer um agendamento, posso publicar agora. Se for uma publicação, eu posso deixar um texto, uma legenda, posso colocar o primeiro comentário, eu posso mencionar outros perfis. Então, posso colocar o arroba, né, e mencionar os outros perfis, o que é muito bacana. Aqui ele está me avisando, né, que não está na proporção correta para a publicação, né, por isso que ele está com esse aviso. Mas, por exemplo, se eu deixar aqui Stories, vou agendar, vou escolher aqui a data de agendamento. Então, por exemplo, dia 10, o horário, quero às 17h10, e agendar. Fácil assim. Então, essa ferramenta de agendamento, agora a gente vem aqui, deixa eu voltar aqui na página inicial, tem aqui agendar, a gente consegue ver todo o calendário. E o calendário, ele também é compartilhado, você pode compartilhar o calendário com a sua equipe, né, para que todos vejam ali e gerar ali o seu calendário também, né, e vocês conseguem todo mundo ficar ali na mesma página, tá? Essa conta aqui é nova, não tinha ali as outras os outros agendamentos. Então, com isso, a gente ganha muito tempo, ganha agilidade, porque você pode tirar um momento do seu dia só para fazer esses agendamentos ali para as próximas 2 semanas, né? Então, eu sei que vai ter uma data especial, né? Vou fazer, já deixar pronto um agendamento de férias, um agendamento de Dia dos Pais, né? A gente vai ganhar bastante tempo. Bom, para finalizar, vou comentar, vou acabar não mostrando aqui, mas vou comentar 3 recursos novos muito interessantes. O primeiro deles, esse Clip Maker, precisa estar com o Adobe Express em inglês, tá? Então, para usar esse recurso precisa. Os outros 2 novos não. Mas o que são esses recursos? Deixa eu mostrar para vocês. Coloca o seu Adobe Express em inglês, vai nas Quick Actions, né, que são as ações rápidas, e você vai encontrar aqui o Clip Maker. O que ele faz? O que seria esse recurso? Eu peguei aqui, por exemplo, no meu caso, peguei o conteúdo de uma outra live, pensando num conteúdo mais extenso, né? Ele aceita aqui arquivos de até 1 GB. Peguei um arquivo de 600 megas de 1 hora, né? Então, de 1 minuto a 2 horas. E ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse seu conteúdo e dividir em conteúdos mais curtos, né? Ele vai fazer ali uma análise do conteúdo e vai fazer uma divisão, tá? Por que essa ferramenta está só no Express em inglês? Porque, por enquanto, né, eles estão dizendo aqui que o seu vídeo precisa estar em inglês, tá? Que o áudio, né, a fala precisa estar em inglês. Porém, eu fiz um teste, né, com uma live minha em português e ele fez os cortes perfeitamente, tá? A única coisa é que o Adobe Express precisa estar em inglês. Ele tem a opção de adicionar legendas, add captions, tá? Aí você arrasta aqui o seu vídeo, né, e pede para gerar os clipes, tá? Isso é muito legal. Demora um pouquinho de acordo com o tamanho do seu vídeo, mas ele vai gerar aqui todos esses clipes para você ganhar tempo, ganhar agilidade, do que ir lá cortar um por um. Então, para quem produz conteúdo para rede social, né, pegar ali um podcast de meia hora e quero dividir ali em etapas mais curtinhas, vai ganhar bastante tempo. Você escolhe aqui qual opção de legenda que você quer.
ajusta a legenda, né? Isso é muito bacana, porque eu vejo muita gente nas redes sociais usando ferramentas de legenda automática, mas que não ajusta, né? Tem ferramentas que gera, mas não deixa você ajustar. Aqui no Adobe Express você consegue ajustar, né, o texto da legenda, né? Se às vezes ele não realmente não detectou ali corretamente, tá? A outra ferramenta é o Profile Picture Maker, né? Esse está ali na ferramenta em português. E o que ele faz é incrível. Tirou a foto, não sei que fundo eu uso, ele simplesmente, a Adobe ela tem feito muito isso, de criar ferramentas que unem várias ações, né? Então aqui o que ele fez? Ele pegou a minha foto, tirou o fundo e já colocou ali uma série de outros fundos para eu escolher a minha foto, né? Isso é muito bacana. O terceiro recurso é o Collage Maker, né? Que é simplesmente a opção de você criar uma colagem ali com uma montagem com diversas fotos, tá? Então você consegue fazer esse recurso. Eu falei três, mas eu coloquei de última hora mais um recurso que também é muito bacana, que é o Record Yourself, tá? Eu vou até abrir ele rapidinho para vocês verem. O que é o Record Yourself? Deixa eu voltar aqui na página inicial. Tenho aqui nos meus projetos. Eu vou tirar aqui. Esqueci que o meu teclado aqui. Ok, deixa eu só atualizar aqui. O que faz o Record Yourself, tá, gente? Que é um recurso aqui muito interessante. Deixa eu deletar. Então, por exemplo, o que eu tenho aqui, né? Eu gravei a tela, passando ali pelo Adobe Express, mostrando alguns recursos, né? Só que eu não filmei junto, eu falando, né? Aqui eu filmei a tela, né? Só filmei a tela e não comentei, não gravei áudio, não falei nada, né? A gente já tem aqui no Express a possibilidade, né, aqui em mídia, de gerar o áudio, gravar o áudio, né? Então, legal, eu tenho aqui esse vídeo, né? E agora eu gravo o áudio por cima. Isso a gente já tem há algum tempo. Mas agora, o que a gente tem aqui em vídeos é essa opção gravar você mesmo, tá? Eu tô com a câmera já compartilhando, né? Então acho que ele não vai abrir. Deixa eu ver, permitir dessa vez, deixa eu ver se ele vai acessar. Ah, tinha que. Eu tô com a câmera ligada já, ele não. Deixa eu ver se ele vai deixar. Ele já tá. Enfim, aí o que ele vai fazer aqui? Ele vai aparecer a minha câmera e vai começar a gravar. Eu inicio aqui a gravação com a minha câmera, eu falando aqui, como aqui no print que eu coloquei, né? Se eu voltar aqui na versão sem deletar aqui a imagem, olha só, né? Então aqui a gente vai conhecendo um pouquinho do Adobe Express, os seus recursos, suas telas. Então aqui eu consigo, né, adicionar ali minha câmera narrando ali. Então, claro, pode ser uma gravação de tela, pode ser um vídeo que você filmou de um lugar, né, enfim, um lançamento de um novo produto, uma análise, enfim, né. Então isso aqui é um recurso novo também muito bacana, que agora a gente tem dentro do Express, ou seja, diversos recursos para que eu já consiga fazer de um lugar só, né? Seja no celular, seja no computador, enfim. Bom, daria para ficar falando aqui do Adobe Express por mais muito tempo, mas eu até já passei um pouquinho do horário. Quero só deixar aqui algumas conclusões importantes, né? O que mudou para mim, né? Esse benefício aqui de poder criar de diversos lugares, né? Do celular, por exemplo. Liberdade, né, para a gente poder criar e postar de onde estiver, né? Tudo é tão instantâneo, então não preciso deixar para amanhã para fazer esse post. Velocidade, então conteúdo criado em minutos. Autonomia, né? Não vou depender ali de mandar para outra pessoa criar para mim.
Profissionalismo, então eu vou ter a minha identidade visual estruturada, então se você é do marketing de uma empresa, mas você quer que os seus colaboradores, os seus colegas tenham, né, essa liberdade de criar, você cria os templates já com o seu logo, com o seu padrão de cor, de fonte, para que eles usem. Presença digital constante, que é muito importante, maior conexão, porque vou repetir o que eu falei no início, né? Quem não é visto não é lembrado, e maior liberdade criativa, né? Então, minha sugestão, né, para qualquer pessoa de qualquer área, né? Começa ali a editar uma foto por dia, né? Seja foto capturada ali com o celular que você já tenha, ou capture uma foto com a câmera do Lightroom, experimenta um template por dia ali, por semana, no Adobe Express também, para você conhecer, busca ali os temas, né, do que você quer fazer, aí você tem uma rotina leve e eficaz. E acho que é muito interessante aqui essa frase, suas ideias, sua criatividade, suas publicações, né, e tudo isso na palma da sua mão. Então, eu quando comecei com imagem, nunca tinha ali nos meus sonhos que eu ia conseguir produzir tanto até sem sair do celular, né? O que é muito bacana. Antes de encerrar, 2 recados importantes. O primeiro deles é o Start Creators. Se você é um cliente Adobe corporativo, você tem direito a uma série de trilhas de aprendizado com certificado, com badges de praticamente todos os softwares Adobe, tá? Precisa se cadastrar com um e-mail corporativo que tem a licença do licenciamento, né, corporativo. Aqui, por exemplo, se é com a Software, né? Então você consegue ter esse acesso, tá? E a Adobe, ela aprova, né, esses acessos. Segundo recado, né, como eu falei lá no começo, ainda esse mês, dia 24, nós teremos uma live só para falar de Firefly, tá? Que é esse recurso incrível que tem transformado, que apoiado muito o profissional criativo na hora de criar. Então, a gente vai falar bastante dele, vai falar um pouquinho aqui da parte de vídeos, né? Então, ó, essa imagem aqui do astronauta, eu gerei a imagem do astronauta no Firefly e depois animei aqui com o astronauta andando também com o Firefly. Muito bacana, né? Bom, e para finalizar, quero deixar aqui meu agradecimento. Vi que não temos perguntas ali no chat, mas se você está vendo a gravação, se você tiver dúvidas ali sobre os produtos Adobe, sobre as versões de Creative Cloud, né? Hoje no VIP nós temos 4 versões de Creative Cloud, são várias opções de acordo ali com o tamanho da sua empresa, de acordo com o tamanho da necessidade. Então entre em contato com a gente, né? Manda um e-mail ali para adobe@brasoftware, coloca no assunto, vim da live de Express, né, para a gente saber que você veio daqui. E principalmente, né, como o Luiz Fabiano falou ali no início, acompanhe a gente nas redes, que em breve a gente vai compartilhar o link de inscrição para a próxima live de Firefly e também todos os outros eventos que a gente realiza, online, presenciais, de Adobe, de Microsoft, Autodesk, enfim, todo esse mundo aqui de tecnologia e inovação. E mais uma vez, obrigada, um grande abraço e até a próxima live.